Está na hora do café missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. Muito boa tarde, 1h17 deste 31 de março de 2015. Eu começo falando que no final da manhã de ontem, uma entrevista do médico e diretor clínico do Hospital Santo Ângelo, Edson Vargas, ele revelou que, entre outras coisas, que o destino da paciente morta por dengue na semana passada em Santo Ângelo estava selado e que os questionamentos sobre a dengue deveriam ser feitos aos órgãos gestores responsáveis. Ele citou a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual da Saúde, a Coordenadoria Regional de Saúde e a Secretaria Municipal da Saúde. Ele disse que a paciente evadiu-se do hospital na segunda vez que procurou atendimento. A nossa produção está acompanhando, o nosso jornalismo acompanhando esse caso desde a semana passada, onde havia apenas uma suspeita, e ontem procuramos novamente familiares e em contato telefônico disseram que a manifestação do diretor clínico que não seria verdade o que ele estaria dizendo. A nossa obrigação é colocar os dois lados da moeda e todas as informações referentes a essa questão estão numa postagem em novoshorizontesfm.com, tratando em detalhes a manifestação do diretor do hospital. O assunto principal do nosso programa de hoje é o lançamento feito na manhã de hoje de uma novidade para esse período de Páscoa. As três entidades mais representativas ligadas ao comércio, à indústria, aos serviços, lançaram de forma conjunta uma campanha na manhã de hoje. Então a CISA, CDL e Sindilojas assinam uma campanha de Páscoa que começa a partir de amanhã e durará até o dia 11, com uma forma de se incentivar o consumo, mas acima de tudo demonstrando a união dessas entidades aqui em Santo Ângelo. Conosco, além do Thiago Meyer Mendes, que está aqui toda santa terça-feira, está conosco, com muito prazer, a gente recebe o empresário Júnior Pipe, que dirige o CDL e participou hoje do encontro pela manhã, enfim. Muito boa tarde para vocês. Thiago aqui voltando toda semana, assim, e é sempre bom quando a gente recebe um outro convidado aqui que faz com que a gente expanda um pouco os nossos horizontes. Boa tarde, Thiago. Com certeza, Fábio. Todo debate, toda troca de informações é muito salutar para todo mundo, né? E sobre isso, nesse caminho, eu quero parabenizar vocês por terem feito essa reportagem olhando os dois lados. Normalmente as reportagens que nós vemos por aí só vem o lado de uma pessoa, normalmente do hospital, da pessoa que tem um ponto de referência maior, porque é uma pessoa mais midiática. Dificilmente vê a opinião do outro lado, a pessoa que foi, entre aspas, lesada, ou a pessoa que tem o maior interesse pessoal no fato. E dá para se ver na reportagem como uma faz um discurso, um desses lados faz um discurso extremamente profissional, e outro faz um discurso extremamente pessoal, emocionado, né? E é importante que a informação seja isso, a informação seja a vida das pessoas, não somente essa questão fechada do profissionalismo, o que hoje em dia se vê como correto, que é você não interferir em emoções de ninguém, mas a vida não é assim, né? E sobre isso é muito importante nós agregarmos mais pessoas que venham a trazer um debate melhor e nós possamos opinar sobre diferentes assuntos. E só para complementar meu boa tarde aqui, eu quero dar um boa tarde especial para uma ouvinte que se assídua todas as terças-feiras está com rádio,
pessoa muito querida da minha família, que é a Dina, que toda terça-feira está nos escutando. Muito bem. Júnior, que bom que tu atendeu o convite. Eu convidei também o Carlos, imediatamente após a tua sugestão, mas fim de mês ele disse que a lida dele é grossa lá e pediu desculpas que não poderia estar aqui, enfim. Que bom que tu estás aqui e que bom um dia como hoje, né? A gente notou hoje pela manhã lá, como é bom ver no mesmo enquadramento, né? Eu, por exemplo, as fotos publicadas aqui, eu obtive lá, as 3 entidades juntas ali, os dirigentes ali preparando algo, né? Os discursos, eu gostaria que daí nesse sentido que tu fizesse de uma certa forma um resumo das sensações dos diretores, né? Porque eu até comentava aqui no programa dias atrás que Santo Ângelo sempre tem uma questão assim que se diferencia. Enquanto se fala numa grande crise nacional, isso foi assunto hoje lá pela manhã, mas ao mesmo tempo nós aqui vivemos uma grande expectativa para 2015, que é de uma ótima safra. Né? Foi um verão com chuvas ideais, enfim, e a gente sabe que toda a nossa cidade ela é movida por esse sucesso também na agricultura, né? Então, nesse sentido, eu te dou boa tarde e que bom que tu estás aqui para apresentar essa campanha. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos ouvintes. Primeiro, obrigado pelo espaço. Dizer que é uma satisfação estar aqui podendo falar dessa campanha que a CDL, a CISA e Cindy Lojas lançaram hoje pela manhã, que é a Páscoa Missioneira. Na verdade, eu acho que o grande detalhe dessa campanha é o protagonismo das entidades em lançar conjuntamente para os seus associados e para o comércio em geral uma campanha de Páscoa, nesse período de Páscoa, que é um dos picos de vendas do varejo no ano, para o comércio agir unido, agir em bloco, oferecendo para o consumidor final vantagens, né? Como preço, promoções, prazos em cima de produtos e serviços de qualidade. E isso é muito legal porque isso agrega valor tanto para o consumidor que está podendo consumir produtos na promoção, como para o comércio que gera demanda também. E a grande sacada dessa promoção é não fazer o comércio não fazer uma promoção aqui ou acolá, né, individualizada, mas entrar todo mundo junto para realmente possa ter êxito essa campanha. Falando da questão da safra, a gente está observando aí, tem uma safra boa e preço está bom. Claro, a gente sempre quer colher mais e ter um preço melhor, isso é natural, né? Eu sempre quero vender mais por um preço melhor. Sim. Então, como comerciante. Mas a safra é boa e isso movimenta, sem dúvida, o nosso comércio. E o importante, o recado também que eu quero deixar é o seguinte: apesar de a gente ver todas essas notícias nos jornais, etc. e tal, sobre crise, sobre tudo que está acontecendo, esse momento político, inclusive, que o país vive, sempre existe espaço para crescer, sempre existe oportunidade. Foi o que eu falei hoje de manhã. O meu sentimento é que não adianta nós como empresários, empreendedores, profissionais liberais, enfim, não termos atitude. Porque o cenário macroeconômico pode estar excelente. Se nós não tivermos atitude, se nós não tivermos iniciativa para com o nosso negócio, ele não vai andar. Então, nós temos que continuar trabalhando, né? Eu até falei hoje de manhã que nada resiste ao trabalho. Eu acredito muito nisso. Nós temos que continuar com o pé no chão, claro, atento a todos esses acontecimentos, esses fatores, mas continuar com foco, trabalhando, que a gente passa por mais a situação, sem dúvida nenhuma. Thiago, um dos assuntos, a gente acho que até falou aqui já. Este ano é um ano atípico. O ano passado, os que gostavam de ficar uns dias sem fazer nada, reclamaram que tinha pouco feriado. E esse ano
Eu me lembro que em dezembro, mais ou menos, a gente levantou essa questão aqui já, daquela história de dar uma olhada no calendário do ano, né? Ver que dia que vai cair o teu aniversário, aquelas coisas assim. E já se notava esse acúmulo de feriados ou feriadões, né? Por exemplo, a semana que vem, essa semana, Sexta-feira Santa, daí na outra semana, terça-feira, feriado novamente, e sempre isso muito próximo dos finais de semana. O que gera, para quem vai sair, né, um feriadão, mas para quem está trabalhando, para o empresário, é um dia a menos e que reflete de uma forma considerável. Isso é uma preocupação do senhor Ayof, que esteve aqui conversando comigo, do Cindy Lojas também, que é um ano inteiro assim, né? Gostaria assim, por exemplo, como tu observa isso, de que forma, Thiago, e daí já te passando para conversar com o Júnior, de que forma a gente, como uma sociedade, a gente pode estar nesse meio aí? Fábio, Júnior, eu vejo isso como uma questão que não tem como mudar. Primeira coisa, todo empresário, toda pessoa que vai depender de ter seus funcionários ali, vai saber, isso não vai mudar. Vai ter os feriadões, querendo, esperneando, reclamando, ficando nervoso ou não. Sobre isso, quando começou a falar, eu lembrei de algumas coisas que um CEO do Google, principal escritório do Google na Califórnia, começou a fazer. Ele percebeu que seus funcionários, trabalhando menos, eles trabalhavam melhor, produziam mais. Tanto que hoje em dia a carga horária no Google é 4 horas diárias e você ganha por 8. Toda hora é hora dobrada nesse escritório. Por que isso acontece? Porque ele percebia que muito tempo os funcionários estavam em redes sociais, estavam fazendo coisas que não deveriam fazer no trabalho. Mas que ele também, ao perceber isso, ele percebeu que ele não tinha como lutar contra essa maré. E ele, ao invés disso, começou a aproveitar esses momentos para que os funcionários interagissem mais entre eles. E os funcionários passaram a ser mais amigos. E a partir daí ele começou a fazer happy hours com os funcionários. Claro que nós estamos falando de uma empresa multimilionária que tem essa capacidade. E sem atendimento direto ao público, sem essa questão desse chamado horário comercial, Sim. Isso também se torna, né? Mas pensando como nós podemos transferir isso para nós aqui, para o nosso rincão, nós temos que simplesmente aceitar que isso vai acontecer, deixar que os funcionários aproveitem e sim torcer para eles aproveitarem, que eles voltem com uma maior produtividade. Só que para isso nós precisamos que os empresários, os donos do comércio, eles não sejam apenas donos do comércio ou empresários naquela figura central, e sim líderes das suas empresas e do seu comércio. Que eles incentivem os seus funcionários a que aquele momento seja um momento de recreação mesmo, e que eles possam fazer isso de uma melhor forma possível, e quando eles voltarem sim motivados, e só se dá motivação para um funcionário quando você tem um salário razoável. Principalmente uma coisa que eu acho que falta muito no Brasil é o reconhecimento e a capacidade de crescimento dentro das pequenas empresas e dentro do comércio. Isso eu acho que é um dos maiores problemas para quem trabalha com carteira assinada. E eu vejo que essa é a grande questão de por que o Brasil, por vezes, não é um país tão empreendedor quanto poderia ser, porque somos um povo muito criativo. Júnior, a palavra empreendedor foi usada por ti hoje pela manhã, e de que forma tu analisa isso? Porque é lógico que isso que ele apresenta é um exemplo distante, vamos dizer assim, mas que boas ideias podem ser pinceladas para adaptar isso aqui. Ontem eu conversava com um funcionário teu e ele me falava da trajetória dele dentro da tua empresa. E a gente notava por exemplo, essa questão da valorização, enfim, da trajetória, né? Então, a partir do que ele colocou, como que tu vê que... porque isso é muito importante, o cara se sentir satisfeito, o cara voltar de um feriado não doente ou com problemas de saúde por algum excesso e tal. Isso, meu pai foi comerciante a vida inteira, era um problema que ele enfrentava. Na segunda-feira ou dias após um feriado, tinha
esse enrosco aí. De que forma tu interpreta o que foi dito até agora? Na verdade, isso que o Gilberto, o presidente do Cindy Lojas, falou, que o excesso de feriados no meio da semana atrapalham, isso é fato, porque todos os dias você fatura, e se você tem um dia que não fatura, você vai acabar perdendo. Então nós temos aí 23 dias úteis na semana, em média, no mês, né? Descontando aí os domingos, enfim, mais algum feriado. Então, sem dúvida nenhuma, atrapalha. Eu acho que essa questão do feriado, do ponto de vista de folga, tanto para os colaboradores, como quem é dono do empreendimento, é relativo essa folga ser benéfica, porque às vezes se está usando isso como uma fuga do próprio negócio ou do próprio serviço, né? Então quer dizer que a pessoa não está motivada ou não gosta do que faz. Aí eu acho que o melhor é trocar de ramo, né? Seja o empresário, seja o colaborador. Se esse feriado é usado como fuga, né, do que faz, não vejo a hora de chegar sexta-feira, eu acho que você tem que empreender esforços e tem que gostar do que faz, até para poder dar certo. Eu acho que é o principal pilar para poder dar certo o negócio. E usando esse exemplo aí do Google, eles são, não é à toa que é uma das maiores empresas do mundo, né? Eles estão sempre nessa vanguarda de gestão. Só que é um sistema um pouco diferente. Eu até vejo que uma agência de publicidade, por exemplo, ela consiga ter uma maleabilidade de horário um pouco maior, porque é um processo criativo um pouco diferente do que da indústria, do comércio, de uma loja comercial, enfim. E eu acredito que sim, o excesso de feriado, ele é danoso, ele é prejudicial à economia. E não é um mais ou menos feriado que vai deixar um funcionário mais ou menos produtivo. Eu acho que aí passam, primeiro, como o Thiago falou, a questão de receber uma justa remuneração. Não é só remuneração, é reconhecimento. Isso é fundamental. É reconhecimento por parte dos seus pares e do empregador desse trabalho que realiza. Eu acho que isso, primeiro, é a base para alguém trabalhar motivado. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Fica mais um bloquinho conosco aqui? Ficamos, sim. A gente faz um intervalo e em seguida está de volta. A melhor rádio do seu rádio. Muito bem, 1h40, então a gente conversa sobre a campanha organizada pela CISA, CDL Cindy Lojas, que reúne empresas tanto aqui do centro da cidade como dos bairros. Até o dia 11 de abril acontece a Páscoa Missioneira. Você começará a ouvir aqui as chamadas durante os nossos intervalos comerciais aí. Júnior, assim, ó, para se buscar a mobilização, para se buscar empresas que aceitassem essa ideia, isso foi complicado ou já existia no seio dos empresários essa necessidade? Isso precisou de uma negociação? Como é que funcionou isso? Na verdade, teve uma pronta adesão dos associados das 3 entidades. Então, quando a gente lançou essa ideia, né, das 3 entidades criarem essa Páscoa Missioneira, essa campanha Páscoa Missioneira, houve aí uma maciça adesão dos associados e tá aí o sucesso. O pessoal já pode, a partir de amanhã, conferir no comércio local aí todas as vantagens de prestigiar as lojas de Santo Ângelo. Existia uma espécie de um tabu aí no final do ano passado em relação à abertura do comércio até mais tarde ou até às 20 horas. Eu acabei por descobrir aí com diversos empresários que esse horário até às 20 horas e também para os funcionários, que funcionou melhor
do que nos anos anteriores, no período de Natal principalmente. Uma das questões envolvendo a Páscoa missioneira é que o comércio ficará aberto até às 20 horas. Júnior, com sinceridade, tu também é dessa turma que preferiu o 20 horas ou acha que se deveria se estender mais e tal? Nós, como entidade, ouvimos várias opiniões. Existem, sim, aqueles que preferem até às 20 horas. Houve movimentos até de próprios empresários querendo abrir até às 22, como foi nos anos anteriores. Então, como a minha loja, o meu negócio não abre, falando como empresário, para mim não é determinante às 20 ou às 22, porque eu só trabalho até às 18, mesmo nesse horário de Natal, né? Nós vamos pela maioria dos empresários. Eu, pessoalmente, prefiro até as 22 horas. Certo. Pessoalmente, prefiro até as 22 horas porque eu acho que movimenta mais a cidade. E já pega esse gancho da questão aí da programação de Natal e tal, o mapping na praça, etc. e tal. Eu acho que movimenta mais a cidade até as 22. Só que também tem que olhar para o bolso de quem banca tudo isso, que é o empresário, né? Ver se existe vantagem comercial de se trabalhar e pagar essas 2 horas extras a mais durante todo esse período, se isso é vantajoso, entendeu? Mas eu, como cidadão, prefiro até as 22. O Cindy Lojas está oferecendo uma assessoria jurídica, também consultas aos empresários que quiserem, para saber como isso vai funcionar, na questão da legislação e tudo, né? Está tudo muito acertado aí. Quem tiver alguma dúvida deve entrar em contato com as entidades, enfim. Eu falo no Cindy Lojas porque foi quem se pronunciou hoje de manhã lá em relação a isso. É mais ou menos isso, né? Só para deixar claro, complementando o que você falou antes, as lojas, o comércio trabalhará opcionalmente até as 20 horas durante o dia 1º ou dia 11 de abril, que é a promoção da Páscoa Missioneira. Então, o lojista que achar que vale a pena, que precisa, ele vai estender até as 20 horas. Sobre a questão do Cindy Lojas, na verdade, o Cindy Lojas é o sindicato patronal, né? É o sindicato dos lojistas. Então, compete a ele essa negociação de abertura de final de ano, enfim. E eu acho que é muito importante os empresários e a comunidade, de uma forma geral, expressar a opinião, se eles preferem as 20 ou as 22, porque já estamos aí praticamente no mês de abril, né? Então, daqui uns meses mais já se começa todo esse trabalho para ver até que horas vai se abrir final do ano e tal. Eu acho importante a comunidade se posicionar, inclusive, porque nós estamos abertos para atender a comunidade, né? Os empresários abrem as lojas para atender o público consumidor. E esse precisa se posicionar também. A gente precisa ouvir, né, essa opinião. Então, eu acho válido todo mundo haver um debate para chegar ao melhor termo possível. Alguma coisa? Fábio, sobre essa reunião das 3 entidades, eu acho isso fundamental para a economia santo-angelense, porque no comércio hoje, numa era globalizada, onde nós temos a internet que está ao alcance de praticamente todos com essas compras e vendas, não pode mais o comércio ser egocêntrico, como já foi um dia que eu sou o maior lojista de Santo Ângelo, eu não quero me envolver com outros e assim por diante. Então é importante sim para o desenvolvimento, porque nós sempre estamos na ideia, não vem indústria, não tem desenvolvimento. Não é bem assim. Para Santo Ângelo as coisas não funcionam bem exatamente nesse meio. E isso mostra uma força de integração que pode vir a trazer outros benefícios, como o tão sonhado Porto Seco, que se fala toda eleição todos os prefeitos todos os candidatos vão trazer o Porto Seco para Santo Ângelo e assim por diante. É importante que haja, sim, para que daqui a... Assim como você falou, agora já estamos em abril e daqui a pouco já começa a movimentação para o Natal. Daqui a pouco já começa a movimentação para próximas eleições. E isso é importante ver dentro desses grupos quais seriam os candidatos mais favoráveis ao comércio para que não no futuro se sinta desolado e abandonado dentro desse meio. Então...
a união sempre vem a trazer um crescimento eu comunitário, né? Eu considero assim, ó, algo extremamente importante que está ocorrendo agora em Santo Ângelo. Eu participei de uma das reuniões do Conselhão e eu me surpreendi, Júnior, foi a que ocorreu lá na URI, a tua posição em especial, assim, porque o que acontecia há algum tempo aqui? Faltava mais voz ativa. Sinceramente, eu acho que eu não estou dando nomes, não é nada disso, dizendo que alguém errou, não é isso. Mas é muito importante nesses encontros onde os que decidem ou os que estão preocupados opinem e não tenham medo de dar a sua opinião. Eu vejo essa mistura que se tem hoje de experientes com vocês da nova geração aí, vocês estão conseguindo conversar. Como eu disse, é muito legal, porque são raras as vezes que a gente vê as três marcas juntas, enfim. E no caso, botando a questão do próprio Conselhão, embora a gente saiba ainda que tenha por trás disso toda uma preocupação com o centro administrativo, eu acho que ainda está meio, é um assunto meio que tem dominado, mas enfim, eu acredito que se reunir 30 pessoas de diferentes segmentos, que seja um caminho. Né? Eu já comentei aqui da questão da importância de ver a simplicidade do exemplo dos empresários enfim, dessas que estiveram aqui aquele dia. Agora me faltou o nome da cidade, sim. Sarandi. Sarandi. O exemplo que eles nos deram aquele dia lá da união, enfim, né? E isso eu acho que é o ponto de partida que a gente precisa aqui. Na verdade, nessa oportunidade, na reunião do Conselhão, foi muito bom ouvi-los, porque eles contaram um pouco da história e como venceram, vamos dizer, a crise, né, na cidade, atraíram investimentos, não interessa se é indústria, se é comércio, enfim. E, sem dúvida, temos que aprender com eles muito arrojados. Mas eu acho que o maior acordo que eles fizeram, a maior acertada que eles deram, foi todos por Sarandi. E aqui nós temos que comprar essa mesma ideia, todos por Santo Ângelo. Independente de quem está na prefeitura, quem está governando o município ou não, todos por Santo Ângelo, falando bem de Santo Ângelo, divulgando positivamente, e isso eles fizeram lá e deram depoimento. Né? Eles disseram, olha, nossa cidade é Sarandi, vamos falar bem de Sarandi. Nós temos que fazer a mesma coisa aqui. Então, independente da ideologia política, enfim, o bem maior é o município. Então, nós temos que trabalhar por Santo Ângelo e procurar vender o máximo possível Santo Ângelo para atrair investimentos, turistas, etc, etc. Muito bem, a gente faz um brevíssimo intervalo aqui e volta para as despedidas aqui do Café Missioneiro desta terça-feira. A melhor. Faltam 6 minutos para as 2 e eu recebi hoje aqui o empresário Júnior Pipi e Thiago Meyer Mendes. A gente tinha até preparado uma conversa aqui com o Thiago, porque o Thiago ele tem um lado todo acadêmico, assim, mas ele também tem um lado musical, né? A gente até tinha meio programado aqui conversar sobre uma notícia que está em novoshorizontes.fm.com. O heavy metal na ciência. Os pesquisadores estão usando o estilo musical nos seus estudos. É uma postagem muito interessante, é daquelas postagens densas, com itens, ilustrações, assim. E eu falo não em especial as pessoas que gostam de heavy metal, mas apenas algumas referências, assim, que no site da USP em São Paulo, 1.250 referências para a música e o heavy metal
estão lá. Tem artigos científicos, tem pesquisas acadêmicas, enfim. Tiago, para nós dar o boa tarde aqui, eu te passei esse assunto, tu deste uma lida ali. O que tu sintetiza? Eu vi que quando eu te passei o note aqui para tu dar uma espiada, que teus olhinhos brilharam, rapaz. Me fala qual a tua impressão sobre isso? E como adorador de heavy metal? Não, eu atualmente já não sou mais tão fã de heavy metal. Gosto de algumas bandas, mas não mais tanto quanto antigamente. Sei que uma das pessoas mais brilhantes no direito gaúcho fala exatamente sobre direito musical e direito e a relação do rock and roll com a sociedade, que é o Germano Schwartz, que dá aula na Unicinos, e ele fala sobre isso, que na verdade nós queremos carregar para os nossos textos, e eu acho que esse é o brilhantismo de qualquer pesquisa acadêmica, é conseguir tocar a realidade, é não viver num mundo de fantasia onde nós achamos que tudo é perfeito e funciona naquelas teorias e que isso não se aplica de forma alguma. Nós temos que ver como que, e isso eu gostei muito nessa matéria, principalmente da roda de Pogo, que está no primeiro ou no segundo item, que fala de como isso tem a ver com o comportamento em sociedade. Porque isso é muito importante, é não simplesmente fazer uma pesquisa dura e encerrada em uma coisa totalmente abstrata, e sim carregar ela para dentro de como as pessoas agem no seu dia a dia. Para quem não sabe, o pogo é um tipo de dança, é uma roda, onde aparentemente quem vê de fora, as pessoas estão brigando, um chutando o outro e tal. Pois um dos estudos elaborado pelo Departamento de Física da Universidade de Ítaca, nos Estados Unidos, os cientistas fizeram uma análise desse comportamento, como as partículas se movimentam dentro, né, de uma estrutura que se assemelham a essa dança. Eu diria, isso é algo absoluto, dá para se usar o termo, é uma viagem que os caras fizeram, Sim. mas incrivelmente eles justificam tudo isso como sendo real, né? Mas então assim, fica a dica aí, quem quiser ler algo interessante está no nosso site. Júnior, tu quer falar sobre heavy metal aqui ou tu só quer dar boa tarde? Não, na verdade, eu fiquei com uma dúvida se aquelas pessoas que têm uma aproximação maior e gostam mais do heavy metal são, dentro da pesquisa, têm a tendência de ser mais inteligentes. Qual é o gênero que representa os acéfalos? Eu não posso falar agora nesse horário aqui, porque seria meio perigoso até. Mas isso é complicado, rapaz, porque até, pra ter uma ideia, no dia de hoje a gente tem diversas postagens, diversas coisas por todo mundo aí, o cálculo da indenização, por exemplo, de como será feita no acidente lá nos Alpes. Tem um coelho chinês que é mais raro que um panda, mas a postagem que está tendo o maior número de acessos é: Gustavo Lima permanece internado e shows em 3 cidades foram cancelados. E daí, rapaz? É o mundo que a gente vive com essa pluralidade aí, e o veículo de comunicação tem que estar tratando disso também, né? Então eu não te respondi, né? Mas só... Gostos são gostos, não adianta. Pois bem, então eu desejo sucesso a vocês, enfim, a casa aqui sempre está à tua disposição, Júnior, para divulgar, Tu estás com um projeto aí, eu vi um veículo, um bólido dias atrás aí, gastando pneu aí pela cidade, aí aquilo ali é uma grande estratégia de marketing também, né? Botar um carro para gastar pneu, o cara que vende pneu, como é que é isso? Na verdade, a gente inaugurou no dia 25 de fevereiro a Digal Pneus, que está localizada na Marechal Floriano, ao lado do Banrisul. E a Digal é um auto center que presta serviço de geometria, balanceamento, troca de óleo, todo o serviço de suspensão, freios, e é uma revenda de pneus, né? Da marca Dunlop, da qual a gente é distribuidor exclusivo no estado. Então nós já temos uma loja em Porto Alegre, estamos inaugurando a segunda loja agora na primeira ou segunda quinzena de abril,
E também trouxemos essa marca para Santo Ângelo com essa loja. E para a inauguração, a gente trouxe uma Lamborghini, que é um carro super esportivo. E inclusive essa Lamborghini fez parte do comercial que está rodando da Dunlop na televisão. Então foi mais uma atração, né? Para o pessoal poder dar uma volta, sentir a emoção de andar num carro com 520 cavalos. Foi bem legal. Cumpriu o objetivo. E uns quantos saíram branco lá de dentro, com muito medo. Eu fiquei sabendo aí que teve gente que ficou com medo. A máquina é muito forte. Muito bem, este foi o Café Missioneiro desta terça-feira. Mais 2 dias de programa nessa semana e o Matheus Rasta está ali prontinho, ali penteou o cabelo hoje para apresentar as atrações musicais do 104.7 na tarde de hoje. E quem fica na NHTV acompanha lançamentos e clássicos dos videoclipes intermeados por produções jornalísticas de conteúdo da Novos Horizontes. Se você ficou interessado em ver a reportagem que eu fiz referência no começo do programa, ela está em novosHorizontesFM.com também. Muito boa tarde e até amanhã. A melhor